as 7 principais falanges que atuam no nosso país. Pessoal, vamos ao segundo episódio da nossa série. Se você não assistiu ao primeiro, assista porque é importantíssimo para você entender este daqui. E neste episódio vamos falar da falange dos Templários e dos Illuminatis. Mas antes de começar, eu quero deixar 3 recados rapidinho. No vídeo anterior eu tive que usar a voz robótica porque eu tava com um probleminha na minha voz, mas agora já tá tudo certo. Mas dá para entender, né? Então, beleza. O segundo recado é com relação aos nomes. Templários, Illuminatis e tal. Os nomes têm muito a ver com a questão do contexto histórico e como esses caras estão inseridos no nosso mundo hoje, tipo, por onde eles começaram, entenderam? Talvez hoje, ainda mais no caso dos Templários, por exemplo, eles estejam atuando com outro nome em outros grupos, mas o embrião seria este. Então vamos dizer que o nome está muito mais ligado ao modus operandi do grupo do que ao nome geral que o grupo teria em si, entenderam? Lembrando que eu não me coloco como dono da verdade, nem tenho a pretensão de ser este cara. Espiritualmente são informações que me foram passadas e eu estou passando para vocês. Pega quem quer, beleza? Vamos lá então. Pessoal, seguinte, para começar eu vou descrever rapidamente do que se trata a Ordem dos Cavaleiros Templários e os Illuminatis, beleza? Irei começar falando deles no contexto conhecido aqui no nosso mundo físico e depois falarei no contexto astral. Os Cavaleiros Templários foram uma ordem militar católica fundada no século XII durante as Cruzadas e tal, com o objetivo inicial de proteger os peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém. A ordem foi fundada em 1119 por um grupo de cavalheiros liderados por Hugues de Payens. A ordem cresceu rapidamente em poder e influência, acumulando riquezas e propriedades em toda a Europa, além de se tornar uma das mais poderosas organizações da Idade Média. A sua estrutura era altamente hierárquica, com o grão-mestre liderando e comandando a ordem. A sua formação militar era altamente disciplinada e sua cavalaria temida e respeitada em batalha. No entanto, em 1307, o rei francês ordenou a prisão e a execução de muitos membros da ordem, os acusando de heresia e outros crimes e tal. E desde então, a Ordem dos Cavaleiros Templários tem sido objeto de muitas lendas, mistérios e teorias da conspiração. Mas o pulo do gato foi o seguinte: muitos afirmam que durante as cruzadas os templários descobriram conhecimentos secretos e usaram isso para fundar outras organizações. O lance é que basicamente nós podemos dizer que os templários atuavam como uma espécie de milícia. Mas o principal evento que você tem que entender aqui para essa série é que após a sua queda, os templários teriam dado continuidade ao seu movimento no plano astral. E no nosso plano físico, eles teriam continuado de forma mais discreta e articulada. E dessa forma, reza a lenda que teria surgido o embrião do que nós vamos chamar de Illuminatis. Então vamos falar assim, que os templários foram o movimento inicial do que viria a se tornar os Illuminatis. Sacaram? E todo mundo sabe que enquanto os templários estavam na ativa, eles perseguiram diversos grupos considerados contra a Igreja Católica. E toda essa morte, todo esse clima de conflito teria sido levado também ao plano astral. Uma parada que vocês têm que entender, que eu já falei aqui no perfil, é o seguinte: assim como no nosso mundo acontecem relações geopolíticas entre países, no plano astral existem relações entre as principais falanges umbralinas. É normal, acontece. E com a forte ascensão da falange Serpente Vermelha, tanto no plano astral quanto no nosso plano físico, mais cedo ou mais tarde esses grupos iriam se fechar. E aí é que o bicho começa a pegar. Entenderam? E já já eu vou te explicar as consequências desses embates no mundo astral no nosso mundo físico. Quais as consequências que isso gera aqui para os encarnados. Beleza, agora vamos falar dos Illuminatis. Os Illuminatis foram uma sociedade secreta fundada no final do século XVIII na Baviera. Seu nome completo era Ordem dos Iluminados da Baviera e foi criada pelo filósofo e professor Adam Weishaupt. Acredita-se que a sociedade tinha como principal objetivo promover a liberdade individual e o pensamento crítico, e foi influenciada por ideias como o iluminismo e o racionalismo. Ao longo dos anos, diversas teorias da conspiração surgiram em torno dos Illuminatis, alegando que a sociedade se tornou um grupo poderoso e secreto que controla o mundo e influencia a política e a economia global, o que cada vez mais tem se provado uma verdade, mas já já a gente entra nisso. E a grande teoria é que os Illuminatis vão estabelecer uma nova ordem mundial, um governo global único que supostamente vai submeter toda a humanidade a uma ditadura totalitária. Já já eu vou explicar sobre isso também, então fiquem no vídeo. Acredita-se que atualmente existam 13 famílias no controle do clã Illuminati,
e até a Disney tá no meio. Outro grande rumor acerca dos Illuminates é que eles detêm cerca de 40% da riqueza do mundo. Mas agora vamos falar destes dois grupos num contexto espiritual. Como eu falei anteriormente, no plano astral e no nosso mundo, os Templários foram o embrião dos Illuminates. Mas em algum ponto eles teriam rompido com os Illuminates. Então a falange dos Templários e dos Illuminates, apesar de terem relações conjuntas, de certa forma têm seus próprios interesses e funcionam de forma separada. No vídeo anterior eu expliquei a questão da ancestralidade. Se você não assistiu, assiste o vídeo anterior que é importante para você entender esse. E tanto a falange dos Templários quanto a falange dos Illuminates utilizam a questão da ancestralidade. Porém, a falange dos Templários é mais ativa neste aspecto. Enquanto os Illuminates adotam uma abordagem estilo Serpente Vermelha, utilizando 5 passos para a dominação, que eu expliquei no vídeo anterior também, assiste lá, ou neste vídeo aqui que tá aparecendo aqui para você. Mas assiste depois que você vai entender melhor. A grande sacada da parada é que aqui no nosso plano, essa aliança entre Illuminates e Templários seria transmitida na forma da maçonaria, além de outros grupos secretos que buscam atuar como agentes reguladores da sociedade. Por basicamente terem nascido um do outro, em termos de ideologia, os Templários e os Illuminates são bem próximos, sendo os Templários uma ala mais extremista, vamos dizer assim. E no Umbral, eles ainda atuam perseguindo e subjugando outros grupos ou falanges que pensam ao contrário. Mas eu falei tudo isso para chegar no grande ponto desse vídeo. Templários e Illuminates são eternos inimigos da falange Serpente Vermelha. Porém, os Illuminates ainda conseguem ter uma relação mais diplomática com a falange Serpente Vermelha, o que leva muita gente a acreditar que ambos são uma coisa só. E talvez essa aproximação entre as duas falanges foi o que fez a ala mais extremista dos Illuminates, no caso os Templários, se afastarem ali dos Illuminates, tornando-se 3 grupos com interesses diferentes. Quer dizer, diferente é modo de dizer, né? Porque ambos os 3 querem a mesma coisa, o domínio global, claro que preservando, né, e visando o seu projeto de poder. No vídeo anterior eu expliquei para vocês sobre o princípio hermético da correspondência. Eu não vou explicar de novo, assiste o vídeo anterior para você entender. Mas o ponto principal que a galera tem que entender sobre esse princípio é que tudo que acontece no plano astral vai reverberar no nosso plano. Então toda essa guerra contra Templário, contra a Serpente Vermelha, contra Illuminates, toda esta sinergia gerada entre esses 3 grupos lá no astral vai gerar repercussões aqui, em forma de guerra, em forma de conflitos ideológicos. Eu também falei no vídeo anterior sobre o caminho da mão esquerda e o caminho da mão direita, também não vou explicar aqui, assiste o vídeo anterior para você entender também. Mas basicamente a Serpente Vermelha seguiria ali o caminho da mão esquerda, os Illuminates também e os Templários tecnicamente também. Então se você quer saber o final da porra toda do mundo, provavelmente vai se resolver num conflito armado. A gente já tá se caminhando para isso, quem tá acompanhando o cenário da guerra sabe do que eu tô falando. E na espiritualidade esse conflito ele já foi desenhado, porque provavelmente ele já rolou no astral ou ainda tá rolando, porém tomou uma proporção muito maior. E à medida que esse conflito no astral vai alcançando novos patamares, aqui no nosso plano ele vai escalando também. E provavelmente esses 3 grupos vão decidir o destino da humanidade. Não na base da conversa, o que obviamente não vai acontecer, mas na base de um conflito armado. Mas como você sabe disso? Quem te deu certeza dessas coisas? Cara, por isso que estudar ufologia esotérica é bom, vai te dar uma visão sobre isso. Os sinais de que o conflito está muito perto vêm ali da relação com os 4 ceifadores. O tema do vídeo não era esse, mas eu vou falar. Os 4 grandes ceifadores seriam um aviso do plano astral, aviso esses que a própria natureza já está nos dando. O primeiro grande ceifador seria a doença, nós já passamos. O segundo grande ceifador seria a guerra, tá se desenrolando. Após a guerra, o terceiro ceifador seria a fome. E por fim, o último ceifador seria a morte. E claro que estes 4 ceifadores não viriam de uma vez, seriam eventos conectados, mas eu acho que os sinais estão bem claros aí para todo mundo que quer ver. Correto? Illuminates e Serpente Vermelha se aturam. E aqui no nosso plano a gente vê governos comandados por ambos os lados mantendo relações. Mas claro que ambos sabem que no fim a luta será travada entre eles. De todas as falanges que eu vou abordar nesta série, estes 3 são os que estão mais relacionados à política global. Pois desde cedo na história da humanidade eles vêm tentando corromper e infiltrar membros para o controle da nossa sociedade. E desta forma travam suas batalhas silenciosas, mas com consequências
desastrosas para o nosso plano. Mas mesmo com o grande poder de influência que estas três falanges possuem, ainda assim no astral existem grupos para combatê-los. E nós temos aqui no Brasil os Amparadores da Luz, a Falange das Matas e a Falange dos Caveiras. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a Falange Amparadores da Luz. Então já sabe, já deixa o like, deixa seu comentário para ajudar no engajamento. E se você chegou até aqui nesse vídeo, digita nos comentários #Amparadores. Esse tipo de conteúdo dá trabalho para fazer, então compartilha aí para ajudar o perfil. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!